Fala, meu jovem! Vamos começar agora mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro e, obviamente, o melhor para trader, né, meu amigo? Se você não se inscreveu no canal ainda, antes da gente começar, apresentar a nossa convidada, enfim, aperta o pause. Sabe esse botão aqui? Inscreva-se. Inscreve lá. Eu vou esperar 2 segundos aqui, ó. Deu pra você se inscrever, certo? Deixa o like também pro YouTube entregar a gente. Aqui a gente quer ser entregue, literalmente. Aqui não tem segredo, tá? E o nosso convidado de hoje, na verdade, a nossa convidada de hoje, né? Eu tô até pensando aqui, né? Eu costumo falar muito mais o nosso convidado, porque vem muito mais homem que mulher aqui. Infelizmente, né? Inclusive, o mercado financeiro tá precisando de mulheres, inclusive, que apareçam mais, né? Pra trazer aí, inclusive, esse ar feminino pra cá, porque o mercado financeiro fede cueca, né, meus amigos? Pra quem frequenta Faria Lima, todo mundo sabe. E a nossa convidada de hoje, a segunda convidada do nosso projeto, na verdade, da nossa semana, né? Da semana da mentalidade. Primeiro foi o Nelson Lee, que vocês já assistiram na semana anterior, tá? E hoje, olha, hoje eu tenho que ser muito sincero. PNL, eu sabia um pouquinho. Hoje eu não sei nada. Eu tô na mesma posição que você e eu me coloquei nela justamente para assim, cara, eu preciso fazer as perguntas assim, mais básicas possíveis para ela poder explicar de modo que eu entenda. Que se eu entender, você vai entender também, tá? E ela é simplesmente, assim, a única mulher, a única pessoa dentro do mercado financeiro que eu conheço, inclusive, acho que é a única mesmo, que alia neurociência a trading. E aí, essa união teve um filho, que se chama neurotrading. Aí você vai se perguntar assim, cara, como funciona isso? Nós vamos descobrir agora juntos. Dani Gurgel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje, por ter vindo de boa vontade, inclusive, e tão rápido. Eu moro aqui pertinho, isso é ótimo. Não, mas não é isso não, é desde o convite. Gente, ó, assim como o Nelson Lee, ela aceitou vir aqui, assim, de uma forma rápida mesmo. Falou, olha, puta, vamos gravar dia tal? Ela falou, vamos. Falei, caraca, então vamos, né? E aí casou, inclusive, da gente fazer. Eu tô brincando. Vasco, muito obrigada, eu que agradeço. A honra é toda minha de estar aqui com vocês. Esse canal é incrível, eu, admiro pra caramba seu trabalho. Você é uma das raridades do mercado e isso é uma honra para mim estar aqui com você e com sua galera. E, com certeza, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Quando você quiser, a gente vai conversar sobre comportamento, é só me chamar. Legal. E eu moro aqui pertinho, então a gente pode bater papo dá pra fazer sempre. parte 2, 3, tá vendo? Ô, Dani, você que tá em casa primeiro, eu trocando uma ideia com a Dani, né? Eu pedi ajuda pra ela, falou, ó, tem que ajudar a gente nesse episódio aqui, porque caramba, eu não sei nada e tal. E aí ela trouxe um tema central, vamos assim se dizer, né? Que é viés, né? Os vieses que acho que você deve conhecer, né? Você enquanto trader aí já deve estar conhecendo, né? E heurísticas. E pra gente poder começar, quero começar primeiro por heurística. Tem como a gente falar de heurística para depois falar de viés? Tem sim. Tá. O que é heurística? O que é isso? De onde vem isso? O que é isso? Esse nome ele foi cunhado há bastante tempo. E, na verdade, quem usa esse nome, Vasco, é a galera da economia comportamental. Mas eu acho que antes de começar, eu vou fazer um parênteses aqui. A economia comportamental, ela casou com a psicologia um tempo atrás, graças a Richard Thaler e graças a Amos Tversky, graças a Daniel Kahneman. Ela casou com a psicologia. Só que a psicologia está casada com a biologia há bastante tempo. Então, essa fusão de psicologia com biologia, ela é muito prolífica hoje. Por quê? Porque, de alguma forma, novos ares, novas ideias surgiram sobre o comportamento, ou seja, pelo menos novas explicações surgiram sobre o comportamento. Quando o assunto viés e heurística, ele é muito abordado no mercado financeiro, mas sempre com aquele olhar de que, o que é isso, o que é aquilo, o que significa, por que isso é assim. Mas a gente não se fala muito sobre a neurobiologia do viés. Isso é um assunto que eu abordo profundamente no meu treinamento, porque é fundamental que se entenda literalmente o que são essas redes do ponto de vista biológico. Então, esse assunto é um assunto realmente muito grande, porque poderíamos falar sobre muitos tipos de vieses,
E assim, isso daria vários episódios, eu acho que só nisso daria vários episódios. Mas acho que a mensagem que a gente pode focar aqui hoje, conversando com seus alunos, seus seguidores, é para que eles tenham essa primeira introdução a viés e biologia. Legal. Cara, isso é muito doido. Quando ela falou isso, eu fiquei assim... Como é que é isso? Falei, meu Deus do céu. E basicamente, se a gente fosse definir um viés... Vamos lá. Vamos definir a evolução, vamos definir os organismos. Hoje, a nossa espécie, ela passa o conhecimento de várias formas, passa informações, a cultura ela é passada de várias formas, principalmente por causa da escrita e a fala. Mas vamos imaginar organismos mais simples. Como é que a natureza esculpe o aprendizado? Como que um comportamento que você tem, que um organismo, não estou nem falando mais da nossa espécie, a espécie sabe, não cheguei nem na nossa espécie ainda, estou falando de qualquer uma. Como que uma espécie, ela aprende algo e ela propaga esse algo? Dentro de uma mesma geração, vamos lá, mãe, filho, existem várias estratégias que a natureza criou. Uma delas é um bebezinho de um mamífero ou até mesmo de um réptil, de uma ave principalmente, eles copiam. Então, o cérebro deles é desenhado para fazer uma cópia explícita do que a mãe está fazendo. Tá bom, mas existem outros comportamentos que são aprendidos, mas que eles são fundamentais para as novas gerações. O que faz com que um organismo já nasça e ele já saiba fazer coisas. Então, a natureza, ela ao longo de do desenvolvimento das espécies, vamos falar aí, desde quando a vida surgiu, existe uma transferência de conhecimento transgeração. Essa transferência de conhecimento, estou falando conhecimento, é uma palavra meio genérica demais, não está muito certa essa palavra conhecimento, porque na verdade é aprendizagem. Mas quando a gente fala conhecimento, a gente lembra assim, eu aprendi alguma coisa do livro. Não é isso. É comportamento. Um comportamento aprendido, ele precisa ser passado. Uma coisa que funcionou há 1 milhão de anos atrás, ele precisa ser passado porque ele é funcional. E aí que entra a magia da nossa genética, porque o nosso comportamento, ele é herdado pelo nosso genoma. Então, isso aí é toda uma área de pesquisa dentro da ciência, que é a genética comportamental. E esse tracejado de transferência de comportamentos padronizados. E aí, quando a gente sai dos mamíferos que não pensam e vai para o único que pensa, pelo menos até hoje, que se sabe que é o Sapiens, nós também herdamos formas de pensar. Se uma forma de pensar funcionou há 100 mil anos atrás, ela pode se propagar. Se ela fez com que você sobrevivesse melhor e fosse mais funcional, tivesse mais possibilidade de êxito. Então, quando nós falamos de vieses e heurísticas, são formas de processamento do cérebro automáticas e formas de pensar automáticas. Então, você fala, poxa, Dani, mas como é isso? É literal o que eu estou falando. É formas automáticas de pensar. Você vai pensar, o seu colega do lado vai pensar e inclusive experimentos com primatas não humanos conseguiu revelar que vieses assim que são super evidentes, assim, são super fortes em nós humanos, por exemplo, o medo de perder ou o medo de arriscar, reproduzido em laboratório com um primata não humano, com macaco. Então, isso com macaco aprendendo a mexer com dinheiro. Não estou falando macaco mexendo com banana, estou falando macaco mexendo com dinheiro. Então, olha que interessante. Então, os vieses, eles são... Muita gente muita gente usa muito a palavra irracional. Nós somos irracionais, nós tomamos decisões irracionais porque nós somos organismos viesados. Eu não gosto dessa palavra, porque não existe nada mal feito na evolução. Não existe um comportamento que ele não tenha uma função específica. Então, o conceito de irracional coloca a gente num lugar do tipo assim, poxa, então eu estou fazendo alguma coisa meio estúpida. E isso está um pouco errado.
Um pouco errada. Então, a palavra irracional ela poderia ser um pouquinho corrigida. Mas vamos voltar agora para os conceitos. Heurísticas e vieses. Heurísticas são atalhos. Nosso cérebro ele tem uma arquitetura, Vasco. Essa arquitetura ela tem princípios. Por exemplo, ele tem uma forma de processar que tem que ser estrondorosamente veloz. Do contrário, vai bugar. Para ele processar um gazilhão de informações que está chegando pelo seu sistema sensorial, audição, visão, olfato, gustação, toda a parte sua do seu corpo, você está percebendo todo esse ambiente. Para ele processar tudo isso e fazer um mapa do que você está experienciando nesse momento, ele precisa fazer isso de forma muito rápida. A cada instante, por exemplo, o seu cérebro está tomando decisão. Agora, você olhando e ouvindo isso, trocentas mil decisões ele está tomando para processar o que eu estou falando, para traduzir. Se você está entendendo o português, muita coisa está acontecendo dentro do seu cérebro. Se você está conseguindo ver a imagem, um gazilhão de coisas está acontecendo. E isso também é decisão. Para ele fazer tudo isso muito rápido, ele tem que ser muito rápido. E para ele ser muito rápido, a natureza ela não brinca. Ela fala, vamos fazer atalhos. Vamos construir mecanismos para sermos rápidos. Mas o jeito que o cérebro faz uma coisa, ele não vai fazer outra diferente. Então, se ele desenvolveu mecanismos para fazer com que você renderize essa imagem de modo rápido, entenda o que eu estou falando de modo rápido, é a mesma lógica que ele vai fazer para fazer você tomar uma decisão, seja ela qualquer. Não tem diferença. Tudo para o cérebro é decisão. Então, o cérebro ele tem uma arquitetura que obedece a princípios. Então, eu acabei de falar um princípio, o princípio da velocidade. Ele tem que fazer as coisas muito rápido. Vou falar um outro princípio. Ele precisa criar o tempo todo um modelo do ambiente. Ele tem que estar o tempo todo criando um modelo do ambiente para saber se você está bem, se tem alguma coisa que ele precisa te alertar. Então, por exemplo, se você estivesse aqui agora comigo e qualquer coisa anômala nesse ambiente, você iria automaticamente dirigir sua atenção para aquilo. Se houvesse um barulho, se um som, uma imagem estranha aparecesse aqui, automaticamente todo o seu sistema iria parar tudo e ia se voltar para aquilo. Então, o tempo todo ele está criando esse modelo do ambiente. Ele precisa fazer isso. Se ele não fizer isso, vai dar pau. Pelo fato dele fazer isso, um monte de pensamentos e comportamentos automáticos são gerados. Por exemplo, eu vou dizer, a capacidade. Nós temos uma facilidade absurda de gostar das coisas, que dizem que estão dentro do que nós acreditamos, que ela pertence àquele escopo de coisas que nós acreditamos muito. Então, por exemplo, se eu acredito em algo e eu vejo qualquer coisa que eu relacione, que aquele algo tem relacionamento com aquilo que eu acredito, eu fico excitado. A pessoa vai ficar excitada, vai ficar eufórica, ela vai gostar, ela vai dizer, nossa, eu acredito mesmo nisso que você está falando. Poxa, é verdade, eu pensava dessa forma. Por quê? Porque ele tem convergência com o que você pensa. Por quê? Porque isso é gostoso. Ao passo que, se você tem um pacote de crenças, um pacote de ideias, e vem uma coisa de fora, diferente desse pacote de ideias, você tende a quê? A rechaçar aquilo, porque ela não converge. Então, por exemplo, isso no mercado é gravíssimo, porque, por exemplo, se você vai sentar na mesa de operações e você acha que o mercado é de alta, o seu cérebro vai fazer com que você ignore, literalmente, todos os sinais de baixa. Mas não é você, é ele que está fazendo isso. Então, olha que eu estou fazendo essa dissociação entre o eu, né, esse eu que fala e o que não fala. É claro que é uma coisa só. Mas essa parte que não fala, essa parte que está oculta, que está processando coisas nos bastidores, ela fala, ok, se ele quer que o mercado seja um mercado de alta para compra, ele só vai fazer você ver aquilo que sinaliza para compra. Pode vir qualquer sinal, coisa você vai ter a dificuldade de aceitar. Isso é um viés. Nós temos, por exemplo, um viés que, por exemplo, fora do mercado financeiro, ele é ruim. Por exemplo, o viés do que é recente. Nós
Nossa memória, ela tem um formato... Agora eu vou falar de um novo princípio. Falei de 2 princípios. Vou falar agora de um novo princípio. A memória, o tempo todo, ela é editada pelo cérebro. A memória é uma coisa dinâmica. Ele edita o tempo todo. Ele manipula a memória da gente. Isso é um assunto gigante, enorme. Daria para falar também um monte. Mas, então... E ela tem que ser muito rápida. Então, é claro que interessa para mim, para minha memória, uma coisa que aconteceu mais recente do que uma coisa que aconteceu lá atrás. Imagina você estar numa floresta, e de repente aconteceu um evento de você ouvir um barulho que parece um predador caminhando na mata e você ouve um barulhinho. Você concorda que aquele barulhinho ele é muito mais importante? A memória daquele barulho, que pode ter sido o rastro de uma outra pessoa, que, na verdade, predadores humanos são mais perigosos do que os predadores animais. Então, assim, na história da evolução, 1 em cada 3 pessoas foram assassinadas. Então, nós temos muito medo de humano. Então, você entende que o que está recente chama muito mais atenção. Se eu te perguntar assim, se você acabou de ver um programa de notícia onde só passa notícia muito ruim, porque isso é que vende. Nós não somos informados sobre as coisas boas. Eu chego para você e falo, Vasco, você acha que o mundo está mais perigoso do que antigamente? Está mais violento do que há 50 anos atrás? É muito provável que na sua estatística você fale, tá. Só que se nós pegarmos a estatística real, essa resposta é não. Entende? Mas você vai ser incapaz de fazer essa probabilidade. Então, toda vez que nós precisamos, intuitivamente, fazer uma extrapolação probabilística sobre algo, de modo intuitivo, nós usamos os recursos, os algoritmos automáticos nossos, chamados heurísticas. Então, as heurísticas são algoritmos decisórios. Por exemplo, nós trabalhamos muito mal com probabilidade. O cérebro não sabe trabalhar muito bem com probabilidades, com contas. Por exemplo, se eu falar para você assim, Vasco, eu vou te dar um presente. Durante 30 dias, hoje eu vou te dar 1 centavo, amanhã eu te dou 2 centavos, depois de amanhã eu vou te dar 4 centavos. Durante 30 dias, eu vou te dar esse presente. Ou vou te dar uma segunda opção. Todos os dias eu vou te dar R$1.000 durante 30 dias. Responde intuitivamente rápido. Qual que você quer? Intuitivamente rápido, você quer R$1.000. R$1.000. R$1.000, você vai receber 30 mil no final do mês. 1 centavo no final do mês, você vai receber 5 milhões. A gente não faz rápido essa conta. Por quê? Porque o nosso cérebro não processa dessa forma. Então, se eu chegar para você também e falar assim, poxa, Vasco, olha, te dou uma latinha e falo, tem 5 bolinhas aqui, aí você tira, só que 60% dessas bolinhas aqui, elas são vermelhas e 30% aqui são verdes. Essa é a estatística que tem na bolinha. E eu falo, Vasco, tira bolinhas aí. Aí você tira 4 bolinhas vermelhas e 1 bolinha verde da primeira latinha. A segunda tem 20 bolinhas. Aí eu falo para você, aí você tira 12 bolinhas vermelhas e 6 bolinhas verdes. E eu perguntar para você, qual a probabilidade de qual das 2 latinhas terem 60%, 66%? É a primeira. Por quê? Porque, só que, estatisticamente, não é. Muito doido. Entendeu? Mas por que ele faz isso? Por que a nossa heurística é para fazer as coisas comparativamente? Porque é assim que nós evoluímos e assim é mais rápido. Então, o tempo todo, a nossa capacidade é de analisar as coisas nominalmente e comparativamente. Por isso que é impossível você controlar a comparação. Se bota um outro ser humaninho do seu lado fazendo a mesma coisa que você, e pode ser seu filho, você vai competir com ele. Isso é um viés comportamental. A heurística, ela constrói inúmeros vieses. A heurística é uma forma de processar, é um atalho de processamento, é um algoritmo que segue princípios. E quais são os princípios? A arquitetura do cérebro, a forma como ele faz as coisas. Seja para velocidade, seja para poder, por exemplo, seja para velocidade, seja para processar as coisas com velocidade, seja a forma como ele manipula a memória para que você realmente tenha uma memória, porque nós temos N formas de memória.
Seja para, por exemplo, construir generalizações do modelo, que o tempo todo ele está criando generalizações do modelo. Então, você entende que assim, existem inúmeras arquiteturas, essas arquiteturas que definem como o cérebro funciona, elas geram o quê? Padrões automáticos de pensamento e comportamento. Isso são vieses e heurísticas. Pra Então, mim tá muito claro. Putz, parece que agora ficou fácil, né? Pô, parece que eu já sabia. Perfeito. será que o pessoal entendeu assim? Será que eu consegui Eu explicar? tenho certeza. Porque se eu que tô aqui, já gravei um hoje, já operei, inclusive nós estamos gravando aqui, são 8h23 agora, exatamente, da noite, e entendi, se você tá aqui em casa não entendeu, ou você tá distraído, ou assim, dá um pause e volta, aí você tem a vantagem de voltar, porque se eu não tivesse entendido, eu ia ter que mentir aqui que eu não tinha entendido do mesmo jeito, tá? Então, me ajuda. Ô Dani, antes da gente falar dos vieses dos traders, enfim, né? Eu tô aqui pensando, puto, eu achei super legal, né? Pô, definiu viés, definiu heurística, você deu uma aula aqui. Aliás, eu tô gostando desse negócio de neurociência, é legal, é simples assim? Brincadeira, tá? Olha só, mas diante dessas informações, de que forma você consegue ajudar o trader? Tipo assim, qual método? A pergunta mais capciosa que tem, que todo mundo deve fazer é assim, tá bom, então eu sou viesado, existe aí um monte de jeito automático de ser e de pensar, como tira esse trem de mim? Não tira. Um viés é como, se eu mostrar para você uma ilusão visual e disser que você vai saber que é uma ilusão visual, você não vai deixar de ver a ilusão visual. O fato de você saber que existe a ilusão visual, você não deixa de ver, você não muda a sua perspectiva, você vai continuar vendo. A mesma coisa, você não tira um viés, é impossível. E isso é muito louco, tem cientista tentando demonstrar, tentando achar formas e mecanismos e demonstrar que é eu mesma, há, sei lá, 10 anos atrás, acreditava piamente. Que teria como? Que teria como. Não, mas acreditava com muita fé. Com muita fé. E hoje eu também falo com muita fé. Não se tira realmente os vieses. Os cientistas que são categóricos e falam apoteoticamente, assim, que chega. Tem cientista que fala assim, é tão revoltante ouvir um colega dizendo que um viés pode ser removido só pelo fato de você saber que o viés existe. Eu sei que o viés existe, eu sou capaz de... Não, você não é capaz de manipular. O que nós somos capazes de fazer? Se eu sei, porque eu sei que um comportamento padronizado vai emergir, vai ter em mim, vai acontecer, eu posso usar o quê? O único recurso que eu tenho que nos diferencia um pouquinho dos nossos dos primatas não humanos, que é o nosso córtex frontal com algumas habilidades. E vira e mexe, já tem umas demonstrações de que aves já demonstraram coisas bem interessantes aí, muito parecidas com humanos também, viu? É interessante. Nós tendemos a nos achar muito especiais, mas nós não somos tão especiais assim. Então, pelo menos assim, do ponto de vista da nossa biologia, apesar de nós fazermos coisas tão interessantes, em proporções diferentes, todos os organismos fazem. Mas nós não temos a capacidade de mudar, mas nós temos a capacidade de fazer o quê? Um plano. Mas para eu fazer um plano e seguir um plano, assim, eu tenho que primeiro aceitar plenamente a minha vulnerabilidade. Aceitar, porque a nossa vocação, inclusive, nós não somos aptos a vermos os nossos viés se expressando, mas você vê o do seu amigo facilmente. O outro é crystal clear para você. Mas você, para você mesmo, não. Você fala, não, mas eu não estou viesado. E isso é experimental. Experimental já foi feito experimentos absurdamente elegantes, inclusive com juízes. E, sabe, aquelas pessoas falam assim, não, mas eu não sou viesado, eu não estou tomando a decisão. E quando você demonstra e coloca o experimento né, no seu ínter, você demonstra que não tem como. Só que a coisa mais alucinante, Então, voltando, vou para não derivar.
Não, nós podemos sim usar a nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade executiva, de quê? De conseguir fazer uma antecipação do viés. Então, se eu sei porque eu sei que eu posso estar, eu tenho a obrigação de fazer isso. Então, é o único caminho. Então, é como se você fosse achar mecanismos para gerar o quê? Um bypass. Eu não estou tirando, eu estou dando um bypass. E você só tira um viés, ou só tira não, você só dá um bypass com outro viés. É um drible. Mas é um drible na mesma moeda. Tá. Você tem que usar um viés para dar um bypass em outro viés. É uma escolha, qual que você quer mais. Entendi. É muito louco, mas é assim. Eu vou me tornar um ser extremamente racional. Não vai, esquece, não existe isso. Não existe. Simplesmente não existe. A gente tem que aceitar nossa vulnerabilidade. Só que na vida cotidiana, Vasco, muita coisa pode ser contornada. Bem, fácil. Se você é um empresário, Só que tem uma coisa muito radical do mercado financeiro, principalmente do trading de curto prazo. A galera porque para mim tudo é trading. Essa coisa assim, esse nome, tudo é trading. Então, assim, você tem um cara do trader, o trading de longo, o trading, sei lá, o trading de curtíssimo prazo. O mercado financeiro em geral, a decisão na mesa de operações. Não há nada no universo, eu acho, que traga de forma mais rápida, mais incisiva e também de forma mais assim bruta todos os vieses humanos do que trade. Então, se você é um empresário, você está vulnerável a todas essas forças da natureza. Você vai estar. Ok. Mas você tem um time delay a seu favor. Você é viesado, ok, mas você tem uma equipe ali com você que pode chegar para você e dizer assim, Vasco, você percebeu que você julgou mal aquela pessoa porque você estereotipou ela. A estereotipação é um processo automático. Por mais que você diga que você vai lá, não vou estereotipar, você vai estereotipar. Mas aí você fez isso, você falou assim, você não acha legal você reconsiderar a probabilidade de você ter errado no seu julgamento e você recontratar aquela pessoa, apesar dela parecer muito tímida, muito insossa, muito não sei o quê, eu acho que aquela pessoa vai ser a pessoa X no seu departamento de marketing. Você tem um tempo de refazer as coisas. Então você percebe que há um time delay para você corrigir. No trading, não. Perfeito. Tá feito, Por isso, não, é antes, né? Por isso que ele é tão fascinante, do ponto de vista, pelo menos para mim, do ponto de vista da neurociência. Então, assim, a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Eu falando assim, poxa, muitas pessoas me perguntam, por que você só fala para trader e tal? Primeiro, pela minha história, né? Desde 1995. Entendeu? Então, a minha vida inteira foi nesse ambiente. Então, é muito difícil para mim não estar nesse ambiente. Mas eu sei o quanto as pessoas que não são desse ambiente querem essa informação, querem esse conhecimento. Porém, não existe nada mais desafiador para uma pessoa que curte fazer o que eu faço, que é ensinar e treinar, para uma coisa que é muito difícil. Quando você pega uma coisa muito fácil, é fácil. Mas uma coisa muito difícil, você tem uma sensação diferente, uma sensação de vitória diferente. É claro que isso é um viés, é claro que isso tem um monte de... Né? Então, eu acho que o que me motiva é isso. O que me faz, assim, não parar de pensar em comportamento e tomada de decisão no ambiente da mesa de operações, é isso. Porque ele é o mais difícil de todos. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, só que o que me deixa sempre muito tensionada é que é necessário que uma pessoa, na hora de sentar na mesa de operações, ela não pode sentar a esmo. Não é sem treinamento, ela vai fazer besteira. Ela vai porque vai fazer besteira. E o treinamento, e é muito bruto o mercado. É muito, 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 muito bruto. É bastante. Então, assim, mas é isso. Então, tá. Eu não sei se eu estou entendendo. Assim, não tá. Inclusive, eu tô aqui pensando, né?
A gente quase sempre começa por aqui por história. Tipo, cara, como é que você caiu nisso aí, né? Tipo, a maioria que senta aí é trader, né? E aí, hoje sentou uma neurocientista, basicamente, e assim... Aí ela fala aqui, pô, eu tô no mercado por causa da minha história, desde 95. Eu parei e falei assim, caralho, não Não, pergunta... eu não me autodenomino neurocientista, pelo contrário. Eu sou uma analista. Na Então, verdade, qual que é a sua história com o mercado a financeiro? minha história no mercado financeiro é a seguinte: eu era uma pessoa muito cartesiana e eu tinha um olhar para o mercado financeiro cartesiano. Cartesiano significa exato. Tá. Como analista gráfica, absurdamente psicopata, entendeu? Eu cometi todos os erros crassos como analista. Não estou falando tradando, estou falando como forma de olhar. Então, eu achava que o bypass, por exemplo, de um comportamento era com tecnologia. Isso em 2000. Em 2000, eu, por iniciativa própria, achei que eu tinha que desenvolver sistemas para facilitar a tomada de decisão. Porque era a única forma de dar um bypass no comportamento. E isso por ser uma analista muito obsessiva, eu queria os meus sistemas gráficos, eu queria o meu trading system, eu queria operar na minha plataforma. E eu fiz isso. Loucamente. Que nerd, nu? Nerd. Não, isso com equipe, claro. Sim. Não se faz isso sozinho. Não, com certeza, mas... Mas é uma história longa que, assim, eu nunca conto, às vezes, rapidamente, mas, assim, deployei com corretoras, deployei em OIM com corretoras, porque depois eu tinha um elefante branco, assim, falei, cara, o que eu vou fazer com esse elefante branco? Mas antes do varejo existir no Brasil, eu dizia, o varejo vai explodir no Brasil. Antes de existir, né, lógica, eu como assessora, na época onde eu fui assessora de investimentos, eu já dava para os meus clientes plataforma gratuita minha para eles operarem. E eu ficava na linha de frente com os meus clientes. Só que quando eu ensinava gráfico para eles, eles queriam falar de comportamento e eu achava aquilo tranqueiro. Eu falei, cara, vamos olhar coisa, vamos ser um pouco mais cartesiano e mais pragmático. Imagina uma pessoa refratária a comportamento. Só que durante um tempo eu desenvolvi sistemas algumas linhagens de sistemas de inteligência artificial, mas eu, assim, fiquei obsessiva com os sistemas neurais. Eu queria, depois de um tempo, por causa dos sistemas neurais, eu queria entender os sistemas biológicos. Eu enlouqueci e queria entender os sistemas biológicos. Eu falei, cara, se a lógica disso aqui é o sistema biológico, como é o sistema biológico eu não sei? Eu parei tudo e fui fazer uma terceira graduação em biociências na Universidade de São Paulo, porque eu quis aprender biociências. Quando eu fui fazer isso, eu me apaixonei por biociências. De um jeito absurdamente, eu falei, gente, onde eu estava que esse mundo paralelo eu não sabia que existia. E eu, na minha cabeça, falei, cara, não vou mais, assim, não me interessa mais, assim, todo interesse desapareceu. Até que um dia, eu falei, mas como que as pessoas comuns não têm acesso a essa informação? Por que o meu cliente que operava comigo não tem acesso a essa informação? E essa foi a pergunta, eu falei, mas essas informações ficam restritas aqui, a esses caras que estão aqui no laboratório? E que, tipo, só sai daqui em formato de paper que ninguém entende nada? Ou coisa que ninguém entende nada? Eu falei, realmente aí bateu de novo aquele espírito só vai pro CNPq louco. Isso aqui, né? Eu sentei e falei, não, eu quero falar com aquela pessoa que sempre eu falei, mas eu quero falar sobre isso agora. Nossa, E aí eu desenvolvi esse treinamento. Só que você fala assim, Dani, você se sente hoje mais o quê? Eu sou apaixonada em todos os níveis que você possa imaginar por biologia. Quando a gente fala neurociência, leia-se neurobiologia. Uhum. E realmente, o que me motiva, o que me dá motivação, o que me faz ficar 10, 15 horas estudando, é o conhecimento per si, da neurobiologia. Então, e o mais legal é que hoje eu consigo ensinar isso para a pessoa leiga que nunca viu e a pessoa fica apaixonada.
Então, Que aí é legal. o êxito do êxito. É você, assim, conseguir fomentar na pessoa o interesse, A mesma paixão que a sua. e eu vejo isso. Então, você imagina hoje, operador tendo aula de biologia para entender o cérebro para operar. Olha que legal. Muito louco. É muito louco. É tão louco que até eu fico assustada. Eu falo, gente, como pode, né? Tipo assim, mas para você ver como o conhecimento, quando ele é passado de um jeito razoável, ele fomenta o que ele tem que fazer, que é inspirar a pessoa. Mas se ele chega para você empacotado de um jeito que ele não vai inspirar nada. Mas se ele chega para te inspirar, ele vai te inspirar. Pode ser matemática, pode ser filosofia, pode ser biologia, pode ser o que for. Se for passado para você do jeito que tem que ser, do jeito certo, você vai ficar louco. Entendeu? E nessa época você largou a corretora? Sim, durante na minha fase de estar na faculdade, de ter que fazer, sim, tive que largar, larguei tudo. Que legal. Foi uma decisão bem complicada, sim, mas foi uma decisão pensada, uma decisão que eu também foi tomar decisão que eu precisava daquilo naquele momento. Para mim era um refresh, era uma coisa que para mim era necessária e foi. Tá, muito legal. Entendi. Só uma pergunta, como é que chamava a sua plataforma? Ela teve vários nomes, o último nome, Chartbook, mas ela foi deployada em várias corretoras, com vários nomes, por exemplo, Brasil Trader, One Trading System. Então, ela foi deployada em OIM. OIM era com a marca da corretora. Uhum. Mas era tipo um white label. Durante um tempo foi um white label. Entendi. Eu fiz isso por quê? Porque a corretora queria isso. Era uma forma dela. Mas essa história é uma história que teve uma finalização ruim para mim. Então, é uma história longa e que teve uma finalização. Mas, assim, um capítulo à parte, assim. Mas, claro, a tecnologia, assim, claro, é óbvio que dentro de mim existe uma pessoa de tecnologia hard. O tempo todo eu penso tecnologia. E é óbvio que eu vejo o cérebro como um sistema computacional. É claro que esse deparo é automático na minha mente. E é claro que também essa minha fixação tem uma relação para isso. Tanto que os melhores alunos que normalmente vêm, são a galera de tecnologia. Porque a comparação é quase 1 para 1. Assim. Se a pessoa entende de hardware e software, ela consegue fazer um deparo assim muito rápido, aí ela fica muito fascinada. Legal. Mas é claro que dentro de mim existe uma pessoa, óbvio. Quem me conhece assim nos bastidores conhece essa minha face de desenvolvedora. Pô, não sabia. Cara, que legal isso. Que legal, que nerd. Você é louco. Muito bom, muito bom. Ô Dani, você falou que um viés se contorna utilizando outro viés? Você consegue bypassar um viés com outro viés com o mesmo teor, com o mesmo tônus. Mas uma coisa legal sobre viés que é importante todo mundo perceber assim, nós não temos só esses vieses que são descritos pela ciência. Se você for nos anais da ciência, você vai encontrar aí pelo menos, uns 200 vieses bem descritos. Ou seja, descritos foram feitos experimentação e realmente se verificou que aquilo ali é um padrão X. Nós construímos vieses novos o tempo todo, porque é o jeito do cérebro ser. Então, você vai ter, na sua vida atual, vários vieses que são da sua família, vieses da sua etnia, da sua classe social. Você vai ter, porque ele faz isso. E mais além, como o comportamento, a herança comportamental é uma coisa que no passado se refutavam, né? Diziam assim, não, como é que pode isso? Mas hoje é estabelecido a herança comportamental. Então, sim, você é o resultado do comportamento dos seus ancestrais mais recentes. Isso. Então, é muito louco. Isso é maluco. É maluco isso. Não, é maluco, mas é experimental, inclusive demonstrado em animais. Então, é bem estabelecido. Assim, hoje, a genética comportamental é uma área enorme aí da ciência. É um capítulo separado enorme. Regina era quase uma vidente, então? Quando ela falava que a gente, como nós somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Tipo, não é que a gente vive como, mas frase, assim, né? Sim. Não, mas não precisa nem ir para a genética, né? Nesse ponto. Não, a forma como o cérebro se desenvolve, principalmente na infância pequena, lá no começo, ela é praticamente moldado para você copiar.
o Legal. seu pai e sua mãe. É praticamente desenhado para você copiar. Então, nós somos, sim, nossos pais, nossas mães. E aí você fala, mas tem aquele aspecto do meu pai que eu odeio. Ok, esse aqui, se você odeia, você também vai copiar. Se me falar Você isso vai já, copiar. eu tinha um problema. Você É também vai verdade. copiar. Aliás, verdade. quando você coloca uma emoção, aí que você firma Exato. mais ainda. Quando você entende, você tende... Falar, ok, Atira- pô... Aí você tira a sua consegue... atenção. Então, aquilo que não te interessa, você tem que não dirigir sua atenção. Então, Legal. a crítica, ela é muito perniciosa. Quando você faz uma crítica para alguém, quando você olha o defeito de alguém, você está importando essa característica dele para você, isso é... Então, na verdade, quando a sua avó fala alguma coisa, você fica falando da sua mãe, você vai ser igual, não é praga dela, Não que é praga. ciência. É ciência. É ciência. Muito bom, muito bom. Sobre, assim, vamos lá, o indivíduo lá que chega até você, chega lá na sua mentoria coletiva, não sei se é esse nome que você dá. Não, o Neurotrade não chama de mentoria, o Neurotrade é um treinamento comportamental. Workshop? É um workshop comportamental, Tá, beleza. O pessoal gosta de falar, obviamente vai chegar ali com várias queixas, né? Cada um fala, eu tô vindo aqui, às vezes você deve receber um monte que fala assim, é minha última esperança, última tentativa, eu tô, enfim, né? Quais são os tipos de viés? Não vamos falar quais os tipos, vai uma pancada. Mas vamos definir ali 2, 3, enfim, que são os mais comuns. Você fala, cara, esse aqui, ó, Sim, são os clássicos, né? Principalmente, vamos lá. Óbvio que o medo de perder é universal. O medo de perder, ele é observado como eu te falei, em primatas, demonstrado em primatas, quando você ensina primatas a lidar com dinheiro. Então, o medo do risco, o medo de assunção de risco, ele é um viés muito conhecido. Então, a pessoa, para conseguir operar, ela precisa, internamente, ela cria argumentos para conseguir fazer aquilo. Do contrário, ela não faria. Sim. Tanto que tem pessoas que são absurdamente aversivas ao risco. Inclusive, você tem mensurações disso. Você tem testes que você pode fazer para saber o quanto a pessoa é mais aversiva ou menos aversiva ao risco. Então, esse é um dos vieses que... Vamos lá. A pessoa que opera, ela se acha uma pessoa propensa a risco. Perfeito. Até a página 2. Então, na verdade, ela não é. Ela quer ser. Para ela conseguir fazer isso, ela cria histórias para ela. Que tipo de história? Por exemplo, de que não é tão bem assim, não é tão arriscado assim, porque eu consigo prever. Você entende? Perfeito. Isso é uma mentira. Isso já é uma falácia. Então, ela cria uma história para atenuar aquela sensação que ela tem, que é a não vontade de assumir risco, e nisso ela cria 2 problemas. Por quê? Primeiro, porque ela não está tendo contato com isso, ela não tem a honestidade necessária, e ela criou uma história. E aí ela vai gerar um monte de bobagens em cima dessa história. Aí você fala, poxa, Dani, mas... Então, quer dizer que a gente tem que ver que então, não é tão previsível assim? Mesmo que fosse, o que não é, porque nós temos que saber que jamais o passado vai fazer previsão do futuro. O que se busca quando você olha uma série temporal é uma probabilidade que, olha, um dia eles chegaram aqui e fizeram isso. Será que de repente pode acontecer de novo? É um será, um nome gigante. Mas quando a pessoa ela é despreparada no mercado, ela entra, não é com será, ela entra com vai. Vai. Aí nisso ela comete todos os erros crassos. Perfeito. Eu vou dizer para você que quando eu falo assim com meus alunos, e que eles me conhecem e sabem da minha história, eu fico muito à vontade. Porque, por exemplo, como você é um grafista, e eu fico muito à vontade para falar com qualquer grafista Face a Terra, porque eu me considero como tal. Então, eu me sinto à vontade para falar qualquer coisa. Se eu quiser criticar ou não criticar, eu critico como se eu estivesse criticando a mim mesmo, entendeu? Sim. Então, eu fico à vontade. E é isso. Muitos professores de gráfico, eles ensinam a análise gráfica como algo preditivo, como algo determinístico. E isso gera conforto cognitivo
na parte que está lá aprendendo, ela fica fofa, ela está no edredom, ela sai daquela aula ali achando que, nossa, que... né, aquela coisa gostosinha, e é mentira. E é mentira. Entendeu? Então, só que quando ela chega até mim, eu sou a última fatia do bolo, né, dela. Sim. Então, ela tá estrupiada. Aí você tem que desconstruir coisas que às vezes são muito estruturais. Então, por exemplo, um cara mais cartesiano, um cara assim, por exemplo, vamos lá, o perfil psicológico, vamos estereotipar, né? Já que ele tá falando de viés, vamos estereotipar que estereotipação é um viés. O cara que é um engenheiro, matemático, a galera de exatas. Eles têm muita dificuldade mais com o mercado. Tendem a ter mais dificuldade, porque eles são mais cartesianos. Eles buscam mais o determinismo, a previsibilidade. Ele aceita menos o imprevisível. Nossa, no mercado ele vai ficar revoltado. E aí ele constrói mais argumentos falsos internos para conseguir sobreviver ali, porque aquilo ali é muito desconfortável para ele. É muito desconfortável. Então a gente falou agora de um viés. O medo do risco, o medo de arriscar. O medo de arriscar é uma coisa, o medo de perder é outra coisa, são coisas diferentes. Então, quem falou do risco... Um não tá ligado na bunda do outro? Tá ligado, sim. Um tá ligado no outro. Mas são coisas diferentes, são vieses diferentes. Quem estudou profundamente, quem inclusive publicou sobre o medo de perder foi o Daniel Kahneman. Tanto que ele publicou lá aquele gráfico que foi aí virou o emblema, né, da análise comportamental, que é o gráfico da felicidade dele, onde ele traz o conceito de é muito mais dolorido você perder do que você ganhar, ou seja, você sente muito menos tesão no ganho do que a dor da perda. Então ele demonstrou isso fazendo experimentação em campo com vários voluntários. Mas o medo de perder, ele também é um viés importante. Tem como tirar isso? Claro que não. Pelo contrário. Se o cara, por exemplo, tem um pau na região justamente que, por exemplo, do cérebro que dá esse medo de que daria esse medo de perder, e ele perde todo o medo de perder, ele vai quebrar. É totalmente disfuncional. O medo, ele não é uma coisa ruim em nenhum aspecto da vida da gente. É uma tecnologia que a natureza deployou. Ela deployou para humanos, para réptil, para mamífero, de anfíbio a mamífero. Ela deployou para todo mundo. Entendeu? Ou seja, é uma tecnologia necessária. E no trading ela também é necessária. A questão é que ele vai ter que aprender a manipular isso aí. Então o trader ele tem que aprender a manipular essas percepções de medo. Tem casos que são totalmente disfuncionais, onde o cara ou ele vai ter que mudar radicalmente ou ele não vai poder operar, porque é disfuncional. Então esse balizamento do que é funcional e do que é disfuncional, aí esse é o meu trabalho de ajudar. Então, falamos de 2, né? 2. Certo. Mais um. Vamos falar mais. Vamos pegar mais um viés que eu considero... eu falei no começo no começo do viés que nós temos de acharmos que... eu vou recapitular ele porque ele é muito importante. O viés da confirmação é um viés super importante que faz com que a pessoa tenda a gostar, a se apegar, a ficar louca com as coisas que corroboram com a crença dela. Então, assim, o exemplo que eu dei no começo, eu vou dar um outro exemplo aqui agora. Vamos imaginar que você é uma pessoa que acredita que o político atual... Não, político não, vamos falar de política não. Política não. Aqui não tem compliance, tá? Não, política não. Que, sei lá, vamos falar da política econômica. Uhum. Que você estudou muito a política econômica atual, que você sabe não sei o quê, que você acha, você tem um olhar específico sobre a condução econômica do Brasil. E que você tem a sua posição. Quando você encontrar um cientista que fala o que você gosta, você vai ficar louco, você vai dizer, esse cara é demais, esse cara é o máximo, esse cara é tudo de bom. Nossa, vou comprar o livro dele. Lá na minha terra a gente fala que ele é o pica. Pronto, ele é o pica. E quando você encontrar um outro que contraponha, você vai odiar o cara automaticamente. Sem criticar, sem nem ter vontade,
por exemplo, de ouvir o argumento dele. Aham. Então, isso é a nossa característica de É confirmação. tipo grafista com fluxo, odeio fluxo. Fala, Odeio mas você já fluxo. estudou fluxo? Não. Perfeito, Mas perfeito. não gosto. Mas não gosto. E quando vem um professor falando de gráfico e dizendo que, nossa, tá vendo? Todos os olhares da pessoa, todas as atenções da pessoa, a direção interna da pessoa vai para aquilo ali. Então, isso é muito grave, para mim, isso é muito grave. Por quê? Porque nós temos nossas crenças, nossas ideias sobre as coisas, precisam estar passando pelo escrutínio da nossa, vamos chamar de consciência, ou da nossa parte executiva, o tempo todo. O tempo todo eu tenho que estar perguntando se isso que eu estou pensando faz sentido ou não faz sentido. E o tempo todo eu tenho que estar construindo um processo interno onde eu tenho que estar me abrindo, deixando o espaço aberto para que uma coisa muito diferente daquilo entre em mim, para que eu possa ter mais informação, ter mais variável. É difícil? É difícil demais. Porque nós adoramos termos aquela velha opinião formada sobre tudo. Sim. Como diz Raul. Sim. Nós amamos isso, nós chamamos isso de nossa personalidade. Nós nos apegamos a isso, assim, com unhas e dentes, e achamos isso muito gostosinho. Entendeu? Então, e quando a gente deriva, é como se a gente tivesse, né? A pessoa se sente mais. Mas isso é só bobagem. Mais vieses relacionados aos traders que podem impactar profundamente. Eu acho que o medo de ficar de fora, isso é um viés que os cientistas chamam, né, já ficou famoso, o fear of missing out. É um viés que a pessoa, por exemplo, muitas pessoas têm isso, e não, vou corrigir agora, tá? Vou corrigir. Todos os vieses nós temos, porém, dependendo da sua história de vida, você vai fazer com que esse viés seja preponderante num nível X ou num nível Y. Então, todo mundo tem medo de ficar de fora, porque originalmente lá atrás, quando você ficou de fora da sua tribo, se você saísse da tua tribo, você morria. Nós somos organismos coletivos. Então, assim como as formigas, como as abelhas, se ela sai, ela morre. Ser banido de uma tribo significava literalmente isso. Então, medo de medo de ficar de fora. O medo de perder uma oportunidade significa morte também. Volta no tempo. E o que significa você ficar? O que significa você perder algo? O que significa você não conseguir perder uma oportunidade de uma caça, perder a oportunidade de algo que está ali na sua frente que não vai acontecer de novo? Isso é grave, isso é importante. E se ele é importante, quando nós queremos muito algo, automaticamente o medo de não conseguir aquele algo se expressa. Então, o medo de ficar de fora, ele com certeza, evolutivamente, ele está aí com a gente, com nós humanos. Só que, se na sua vida agora, você tem uma experiência do tipo, eu era pequenininho e meus coleguinhas sempre me deixavam de fora do jogo. Eu tinha um irmão mais velho, minha mãe só dava atenção para ele, eu sempre ficava de fora da brincadeira dele com meu pai. Você concorda que essa característica que é coletiva em você ou na pessoa, ela vai ser uma característica muito mais... Com certeza. Muito mais forte? Com certeza. E aí, como, por exemplo, no trading isso se expressa? O cara abriu a tela, o mercado já andou e ele ficou de fora. Ou o mercado está vindo, não aconteceu aquele gatilho que ele acha, ou seja, que o setup dele define. Mas ele tem medo de quê? Medo de não chegar naquele ponto e ele ficar de fora. Então, o medo de ficar de fora faz com que ele entre em momentos errados demais. Só por causa disso. Só porque ele perdeu a perna. Só porque ou perdeu a perna, ou ele tem medo de literalmente ficar de fora. Não vai bater naquele meu preço, não vou aguardar, porque não vai acontecer isso, e se não acontecer, eu não vou usufruir. Ou o cara também, na hora da realização, ele fala, e se subir? Eu não vou realizar parcial aqui, eu não vou sair nesse ponto. Por quê? Porque pode subir até mais coisa. É claro que pode subir, é óbvio, e vai subir. E se sua análise está certa, é claro que isso vai acontecer. Então, a pessoa imatura, ela não consegue controlar a percepção de não usufruir daquilo. Aí ela chama isso, às vezes, de ganância. E não tem nada a ver com ganância.
Perfeito. Entendeu? Então, esse é uma característica automática. Então, você vê, são comportamentos automáticos que vai acontecer com você, com qualquer pessoa. Com um pouco mais forte, com o outro menos forte, e assim vai. Mas ele vai acontecer, ele vai surgir comportamentalmente. Então, se eu sei que vai surgir, eu tenho que ter uma coisa para fazer, para lidar com isso. Legal. Então, você não brinca com a natureza. Essa é a minha fala principal, não se brinca com a natureza. Uma outra característica importante para os grafistas, já que a gente está falando de gráfico, é a ancoragem de preço. Então, o que é a ancoragem de preço? A ancoragem ela tem duas características, uma consciente e uma inconsciente. Por que inconsciente? Porque você ancora inconscientemente, não importa. Se eu te der um número aqui, qualquer, aleatório, jogar uma roleta e depois te der um exercício para você fazer, você já vai estar influenciado por aquele número sem ter correlação nenhuma, uma com a outra. Ponto. E eu também faço uma ancoragem consciente, quando eu olho e conscientemente eu digo que aquilo ali é alguma coisa que me interessa, ou seja, uma informação que me interessa. Então, ela acontece nos dois aspectos, tanto consciente... De qualquer maneira, eu estou falando isso porque todos os aspectos são inconscientes. Porém, eu posso ancorar algo por deliberação. Eu digo, Sim. não, todo copo azul é legal, gostei desse copo aqui, agora eu só quero ver copo azul. Eu estou fazendo isso deliberadamente, é nesse ponto que eu estou querendo falar. Então, por exemplo, quando é que você ancora algo? O gráfico subiu, chegou num ponto onde você chama de resistência. E aí você fala, cara, esse preço é um preço que voltou. Deu uma resistência, deu um pullback para trás. Voltou, deu um pullback, uma retração aí de 20%. E aí você tem um outro ponto ali próximo de você, ancorado na sua cabeça de que, não, ele bateu aqui nesse Fibonacci de 50% e ele voltou. Então ele vai bater nesse Fibonacci de 50%. Não, mas está uma retração de 10%. E o mercado está forte, tem volume. O comprador está tomando no vendedor. Está tudo... Não. Mas vai bater no Fibonacci de 10%. Eu vou vender aqui. Mas espera aí, você já vendeu? Ah, não, eu já vendi. Já estou vendido. Mas espera aí, mas o mercado não está caindo. Pelo contrário, voltou a subir. Já subiu aqui 5% acima do que... Não, eu vou vender mais. Porque vai bater. Mas por que você quer que vá bater? Porque você quer, né? Que vai bater. Vai bater. Não, porque ele está travado, ancorado num preço. Entendi. Ele ancorou tanto consciente quanto inconscientemente. Ele chama isso de análise. Mas, do ponto de vista do processamento, é um número que está fixo na mente dele. Ele fixou aquele número. Mas ele chama isso de análise, ele chama isso de qualquer coisa, ele deu um nome, porque ele, claro que ele não vai... Mas, então, na análise gráfica, a ancoragem, ela acontece bastante. Então, a pessoa fica presa naquilo. Por mais que ela fale, não, tá bom, vou abrir minha mente para isso, mas ela fica com a mente de venda. Legal. Em algum momento, se tiver um meio sinal de alguma coisa que não diga nada, ela vai ver venda, porque ela vai ficar achando que vai para aquilo ali. Ela travou ali naquilo. Então, a ancoragem é uma coisa... Mas a ancoragem no mercado, ela acontece, por exemplo, quando você abre o seu grupo de manhã e o cara fala, nossa, tive um loss ontem que você nem sabe. Aí começa a contar, descrever a saga do loss. Item a item, momento a momento, e você fica lá escutando. Acabou. Tá ancorado. Tá fudido. Não, você, não Sim. ele. Ué, você. Não é? Por quê? Você. Porque você startou em você, inicializou em você tudo que diz respeito à perda. Perfeito. Você está ancorado na perda. Perfeito. Você vai pensar em perda na hora que você estiver operando, você vai fazer um monte de coisa relacionada ao que é a perda. O seu medo de perder vai ser maior e por aí vai. Por quê? Porque você trouxe para a memória o quê? A perda. Resumindo, ficar ouvindo história triste de trader que perde dinheiro, que quebra, etc. Enfim, é um problema, né? Eu proíbo meus alunos. Terminante, mas ninguém. Nisso ou em sala, resenha, conversar, grupo de WhatsApp. E essas conversinhas, nada a ver, né? Aquela coisa aí que tomou lógico, que tomou... Meu, é tão cansativo. É tão cansativo que, tipo... É foda. Mas assim, aluno meu não faz essas... Assim, pelo menos assim, os que eu acompanho, assim, mais um pouco de perto, não já passa por essas... A postura muda muito. Muda. A pessoa muda muito, Totalmente. assim. A postura muda, o tipo de...
tipo de postura, de responsabilidade, de forma... Porque quando a pessoa entende o que é tudo, quando ela entende mesmo e cai a ficha, aí assim, o senso de responsabilidade vai para um nível muito grande, muito grande. Aí a pessoa muda. É a mesma coisa do reclamão, né? O reclamão também é um problema, né? O cara que só reclama. Aí eu não tô nem falando de trade especificamente, tô falando de vida, né? Aquele cara que pega e fala assim, e aí, como é que tá? Ai, hoje tá muito difícil, porque hoje teve esse problema, aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. Fala, não, mas você quer que todo dia seja redondo, né? Eu falei isso hoje pra um rapaz aqui. Eu falei, meu filho, você tá achando que todo dia vai fazer sol? Esquece, o cara quer sol todo dia, vai chover, cara. Então, tem operadores assim que naturalmente eles exercitaram durante a vida inteira, na vida, não como operador, mas na vida, a vitimização. Então, o mercado para ele é um algoz. E aí ele vê o mercado como um algoz, ele se posta no mercado como se ele fosse sempre assim, o vulnerável ao mercado. E aí nisso gera inúmeros comportamentos. Nossa Senhora, imagina. Gera inúmeros comportamentos. A operação, a mesa de operações é um lugar onde o treinamento mental é tão pesado para a pessoa conseguir, mas ao mesmo tempo, quando ela pega a linha, é fácil. Mas até ela pegar essa linha... É um avião, né? É muito difícil. Porque literalmente ela tem que aprender a não pensar. Literalmente. Se a gente fosse tirar o... Né? Mas é uma frase muito pesada, essa que eu acabei de falar. Sim. Né? Porque vai contra toda a... Mas, enfim, a galera que tem fundamento, é claro que eu falando aqui, sem dar fundamento, sem... Eu antigamente nem fazia live nem nada, porque eu achava que eu não podia ficar falando coisa dando uma de louca, né? Porque assim, você fala um negócio sem dar fundamento, mas eu acho... você parece louca, né? Falando. Mas hoje eu já não tô nem aí, sabe? Tipo assim, eu falo, Sim. tô nem aí. Mas eu acho, olha só, se a gente parar agora, só com o que você já passou, não é possível que tenha alguém que não tenha pensado assim, cara, eu preciso aprender esse negócio aí. Eu preciso entender mais desse negócio. Porque, assim, tem que entender. E assim, até pra quem já igual eu que a gente tava conversando, até pra quem... E aí, como é que você chegou aqui? Nem sei, cheguei, faço. Entende? Puta, você olha e fala assim, cara, acho que eu preciso entender mais sobre isso, né? E isso é fundamental. É o que eu costumo dizer pro pessoal sempre. Eu falo, cara, não importa o seu nível. Não importa se você... Não, eu tô há 10 anos no mercado, eu faço dinheiro, eu tô bem, etc. Enfim, se você parar de evoluir, o mercado vai te comer. Aí você fala assim, mas por que ele vai me comer? Porque o mercado vai mudar muito? Não, o mercado não é que ele vai mudar muito. Ele muda todo dia, beleza. Mas você vai começar a decair. É inevitável. E o que faz essa decadência é o ambiente per si. Porque, assim, não existe um momento onde a pessoa fala agora eu sei, agora eu sou. Não existe, porque é dinâmico. E a dinâmica está em quê? Nas interações dos eventos que estão acontecendo, do ambiente com a pessoa. Então, literalmente, é um jogo interno, a brutalidade está nisso. Porque os inputs que chegam do ambiente são muito grandes, são muito fortes, e o tempo todo a pessoa tem que estar no máximo da capacidade dela de metacognição, que é a capacidade dela pensar sobre o que ela está pensando. E isso a pessoa tem que treinar, porque nós não somos treinados desde pequenininho para isso. Nós somos treinados a simplesmente... Aos eventos que acontecem dentro da gente, é como se assim... sou eu. A gente não tem esse treinamento para fazer um julgamento do que está vindo e até mesmo entender isso aí. Então, como eu faço com eles a loucura minha e que eu achei que era... Assim, a minha loucura foi achar que eu era capaz de ensinar. Primeiro, aí o meu desafio era esse. Eu falei, cara, se eu conseguir ensinar um negócio tão difícil para a pessoa leiga, é para mim a apoteose daquela sensação assim de vaidade como professor, né? Eu falei assim, cara, e essa é a minha motivação, é pegar e conseguir ensinar um negócio muito difícil, transformar uma coisa muito difícil numa coisa palatável.
Não que seja fácil, mas que seja palatável e que seja assimilável por uma pessoa não preparada, né? Então, mas eu digo assim que devia ser proibido uma pessoa sem treinamento sentar numa mesa de operações, porque ela fica louca, basta um clique. Ela pira. Não, basta um clique. É. Qualquer ser humano, na hora que você botar um clique, acabou. Aí, então, mas a mensagem é, cara, o conhecimento sobre si, o mercado é um caminho da evolução pessoal, porque ou ele realmente aprende a olhar para dentro de si, saber honestamente o que está de fato motivando, qual é e quando ele faz isso para o mercado, ele começa a fazer isso automaticamente para todas as áreas da vida, porque não tem como você ser uma pessoa no mercado e não ser. Perfeito. E aí ela começa a se pegar fazendo isso o tempo todo, né? E aí, nesse momento, a pessoa cresce muito. E é um crescimento casca grossa. Forte. É casca grossa. Então, é muito fascinante o trading. Por isso, o trading é muito fascinante. A tomada de decisão... vamos chamar a tomada de decisão em ambientes de incerteza, que é assim que a ciência chama, esse tipo de a decisão em ambientes de incerteza, seja para qualquer área de investimentos. Claro que os investimentos fora de uma decisão rápida, eles são atenuados, porque você pode criar processos e você tem um time delay. Quando a decisão é muito curta e você não tem um time delay, aí a coisa muda de figura por essa... É um pouco como... não tem outra comparação para fazer com trading. Assim, é muito difícil. Assim. Muito talvez, assim, demais. Pessoas que fazem coisas assim, por exemplo, sei lá, não sei, eu acho que um bombeiro que está atuando numa catástrofe, ele tem que tomar uma decisão emergencial ali, e naquele momento ele está sobre inúmeras informações e uma decisão que ele tomou errada ali pode ser o fim. Né? Então, situações assim, onde a tomada de decisão, ela muda completamente a sua vida. Ela pode mudar completamente a vida. Mas se você pensar no mercado, é isso. E detalhe, existe um ponto ótimo onde a pessoa é capaz de controlar e passou daquele ponto, ela não controla mais. E ela tem que saber esse ponto. Perfeito. No mercado é assim. Você vai contornando, mas se passar de um limite, o sistema inconsciente toma posse completamente da pessoa. E aí, no final do dia, ela não vai ser capaz... Ela fala... quando ela volta para si própria, ela fala, não tem a menor ideia dos porquês, e aí ela se sente a pior pessoa do mundo. Sim. A moral dela vai pro chão. Se ele é uma pessoa com percepção de si própria bacana, em um mês o trading destrói a autoimagem, ele destrói ele. Estou falando assim, o cara é ótimo na profissão dele, vai operar e ele fracassa no trading e afeta a profissão. Tudo. Porque ele se acha... E se ele é um cara muito competitivo, ele vai para o peito, ele bate no peito e fala, agora eu vou para desforra, aí a coisa pode ser aí piora. Então é um ciclo tão louco, mas assim, olhando assim, quando eu vejo do ponto de vista da neurobiologia, é tão fascinante. É muito legal. É muito fascinante. É muito legal. É muito fascinante. Para mim, pelo menos, é muito fascinante olhar pela ótica do software, na verdade, né? E do hardware. Então, é assim, olhar pela ótica do software e do hardware. Eu confesso que, assim, do que você falou aqui até agora, eu tô, assim, surpreso 200%. Mesmo, assim, falo, cara, que negócio, puta, é muito mais legal do que eu pensei, mesmo, falo, cara, que interessante, e assim, tem tudo a ver, e obviamente, né, óbvio, o cara é trader, mas que eu ouvi isso, pra gente que já tá na estrada tem um tempo aí, já passamos por, nossa senhora, por tudo quanto é loucura, né, você a hora você fala, eita, tipo você, né, tipo você quando olhou pra isso e falou assim, gente, onde é que eu tava que eu não conhecia isso antes, né? A minha sensação agora é basicamente essa. Eu falo assim, cara, que negócio top, que negócio legal. Tem muita informação aí, tem muita coisa legal aí. E aí, pra gente caminhar pro final, é unânime, assim como o nosso convidado anterior também falou, enfim, um dos maiores vieses, um dos comportamentos mais destrutivos e mais comuns é o medo de perder.
né? É aquela, o indivíduo, na verdade, não saber perder, né? Ah, vocês perderam, não, nossa, vai pegar meu stop, não vai voltar, tira o stop. Ah, eu não quero perder, o que eu faço? Eu tiro o mecanismo que vai basicamente consolidar minha perda, que é o stop. Então eu vou tirar essa porra daqui, que eu não perco, né? E você falou que um viés, você bypassa ele, você basicamente, né, contorna ele com o outro. Aí eu sei que talvez vai ter, eu não faço ideia de qual é a sua resposta, se eu faço não é bem assim, etc, enfim, mas vamos lá. Qual é o viés, qual outro viés costuma ser legal para contornar um medo de perder, por exemplo? Primeiro, tem que ser desconstruído o significado. Então, aí isso é complexo. Eu teria que... você tem uma caminhada para... Você tem que ter... Primeiro, que você não, assim, o que é um significado para o cérebro? Então, tem toda uma arquitetura para entender o que é um significado. Tá. Segundo, a única coisa... Uma das coisas mais fortes que existe para um ser humano é o acúmulo. O acúmulo de dinheiro. Desde a história da humanidade, o ser humano fica louco por acumular dinheiro. Então, todo mundo sonha com o quê? Com a riqueza. Veja aquela imagem do baú cheio de moedas de ouro. Do tio Patinhas em cima do ouro. Então, isso até com pessoas, vamos sair do trade, vamos agora para finanças. Pessoas que, por exemplo, têm muita dificuldade de fazer poupança, mas basta ela começar a poupar que ela vai virar um poupador. Se ela tiver a experiência, a sensação. Então, é muito forte o acúmulo de dinheiro. Então, acumular dinheiro é tão forte tanto que o medo de perder está associado à perda desse acúmulo do dinheiro. Então, você tem que fazer uma reorganização disso. Que legal, pô! Entendeu? Tem que reorganizar esses dois eixos. Que bacana. E se você só... Agora, a pessoa só... Eu não sei quem falou essa frase, mas é uma frase que eu gosto, mas não sei quem é o autor Quando dela. você não sabe, você fala que foi Albert Einstein. A internet hoje é assim. Não, tá? não. Eu acho que foi até um influenciador. Eu não sei quem foi, mas quem foi o autor, depois você me fala dessa frase. Para fazer sentido, você tem que sentir. Eu não sei de quem é essa frase, mas ela realmente é uma frase que eu acho perfeita. E para o aprendizado é isso. Para você aprender algo, uma coisa é você ter uma compreensão, como você está tendo. Outra coisa é isso virar seu DNA. Tá, boa. Aí é completamente diferente. Muito bom. Então, existe uma caminhada e a pessoa também tem que entender esse processo. Porque para uma coisa virar você, é diferente de você compreender. Você é capaz amanhã de falar sobre isso. Falar. A pessoa que hoje está operando, ela também sabe falar. Ela sabe falar sobre medo dela, sobre que ela entende o que ela não pode fazer. Ela sabe o que ela quer fazer. Ela sabe, ela quer. Mas ela não consegue gerar o comportamento, a ação, o gesto, porque são coisas diferentes. Legal. Então, por que o treinamento entra nessa lacuna? Porque o meu trabalho é fazer com que algo vire comportamento, não é que fique só na cognição. Então, a pessoa lia um livro do Mark Douglas e estava tudo bem. Sim. Não é isso? Virava um ninja. Uhum. Virava um ninja, lia todos esses autores, a pessoa fica, não é assim que o comportamento faz. Legal. Então, para o comportamento virar comportamento, muito bom. Tem que... né? Eu quero inverter a ordem das coisas aqui. Antes da gente caminhar para o nosso último quadro aqui, você tem um evento, não tem agora? Tem. Hoje é dia 4, né? Hoje é 4. Hoje é 4 de outubro. Esse episódio vai pro ar dia 15. Vai pro dia 15. Dia 20 de outubro em São Paulo. Dia 20 de outubro, tá. É a última turma do ano. Tá. Fica o convite para todas as pessoas, os ouvintes, né, de vocês. Todos vocês que são alunos do Vasco, que quiserem participar, eu vou conversar com o Vasco aqui agora para dar um voucher para vocês. Então, vocês entrem em contato com ele. Legal. Falem com ele e a gente faz esse... Mas tem que ser rápido, porque as inscrições, na verdade, estão quase fechando. Mas quando for para o ar, vai ser praticamente faltando 5 dias. Então,
realmente isso vai dar tempo, né? Porque Tá. do dia 15 para o dia 20, vai ficar bem pertinho. Não sei como é que seria o tempo. Mas, se der tempo, procura o Vasco e eu vou dar para vocês aí, em nome dele, um voucher de desconto bacana para vocês poderem ir. Para quem quiser ir, poder ir. Eu posso usar o voucher também? Claro. Então pronto. Aí, ó, tá vendo? Eu tô mordendo conteúdo de todo mundo aqui. Do Nelson Lee eu já fui no evento dele. Agora eu vou morder mais um. Muito bom. Ô, Dani, tem um quadro, na verdade, antes de eu falar do quadro. Indica 3 livros pra gente. 3. Pode ser de qualquer coisa que você quiser, tá? Se você falar a Bíblia, tá tudo certo. Bem, acho que um livro clássico para todo mundo ler, que se interessar por isso que nós falamos aqui, com certeza é o livro do próprio Daniel. Rápido e Devagar? O Rápido e Devagar, acho que é obrigação. Não é um livro para se ler, é um livro para a pessoa estudar durante um tempo. Um tempo aí é quase um ano. Ainda bem que você falou isso. Quase um ano. Eu achei que não ia terminar nunca. Você não é um livro para você ler, é um livro para você estudar, é um livro quase um livro-texto. Mas isso, claro, é obrigação. Deixa eu pensar. Um livro também vai ser clichê, porque o livro, para eles, é o Psicologia do Dinheiro, também todos eles já são indicados, não é isso? Eu acho que do Russell. Fala sempre, do Russell, mas acho que também... Mas os livros não tradicionais para eles. Vamos lá. Um livro que eu já indiquei uma vez num podcast, mas é um livro que eu gosto bastante, que é o Lapidador de Diamantes. É um livro budista. Eu gosto da doutrina budista e gosto dos princípios. Acho que o budismo ele tem um casamento com a neurociência, mas não só tem alguns neurocientistas que falam sobre isso. Para quem quiser também falar sobre budismo, entender budismo e neurociências, tem um livro escrito pelo Rolf Singer, que é um neurocientista, junto com Matthew Ricard, que ele é um monge, mas ele é um biólogo molecular, e ele escreveu Diálogos entre o Budismo e a Neurociências. Também é um livro bacana de se ler. Eu acho que é um livro interessante para quem gosta disso. Bem que eu falei agora 2 livros sobre budismo, né? Mas daqui a pouco vão pensar que eu sou uma pessoa ligada à religião, mas não sou. Mas o budismo ele tem ensinamentos muito... O budismo é uma doutrina que só fala sobre a mente. Então isso é fundamental. Livros de neurociências como um todo, todos os autores. Aí eu não citaria livro, mas eu citaria os autores que eu, por exemplo, adoro: Miguel Casanica, Eric Kandel e um monte de autores aí maravilhosos que podem... Tá ótimo, muito bom. O Psicologia do Dinheiro, leiam, claro, lógico, tem que ler. Do Morgan Russell, tem que ler. A psicologia financeira. A psicologia financeira. Mas também tem a Psicologia do Dinheiro, que é do Dan Ariely, que é interessante, é um livro interessante. Não é dos meus livros prediletos. Esses livros não são os meus livros prediletos, mas são livros que são bons livros. Mas o Dan Ariely escreveu esse livro, Psicologia do Dinheiro, que é bacana. Acho que vale a pena ler. Boa, muito bom. Ó, tem um quadro aqui que se chama Bate-Bola Jogo Rápido. Imagina como seja. Você vai fazer pergunta e eu respondo. Vamos ver se eu vou soltar o termo, você vai falar. Eu sou lenta nessas coisas. Não sou muito rápida, não. Vamos lá, então, jovens. Bate-bola, jogo rápido com a Dani Gurgel, da Neurociência. Tô até com medo de perguntar que ela me trucar. Né? Eu não sei. Será que eu não tenho um jeito assim dela por neurociência, sabe? Tipo, telepatia. Não tem, não? Vocês acreditam em telepatia? A telepatia, ela... Hoje existe, na boa, telepatia funciona? Esse negócio não, assim? Isso não é matéria da neurociência. A telepatia não é matéria da neurociência, mas a decodificação do pensamento, isso é hoje não é só ciência, como isso está sendo deployado em tecnologia, por exemplo. Hoje você já consegue eu me comunicar com você via cabo, mentalmente. Você também vai conseguir teclar mentalmente. Você já tem headsets que você pensa e você navega na internet só pensando. E você tem o output e você tem só também mental. Você recebe a informação. Então, isso tudo já tem. Doideira. Isso tudo já isso é ciência. Isso é a parte de neurotecnologia. Que legal.
Mas É tá... nerd, né? Ela é nerd pra cacete. Gugel é nerd pra caralho. Ai, ai. Bate bola, jogo rápido, então, com o Dani Gugel. Vamos lá. Dani, um arrependimento. Um arrependimento não é ter abortado a minha operação de tecnologia. É um arrependimento na minha vida. Um forte aprendizado. Ter ouvido menos as pessoas que eu deveria ter ouvido. Legal. Uma conquista marcante. A biologia. Boa. Tem algum trader que é a sua inspiração? Tem. Alguns. Quem foi o Mas um trader primeiro que vem importante na que eu sua cabeça? gosto. Antônio Formiga. Tá. Quase ninguém conhece ele aqui, dos nossos ouvintes, tenho certeza. O trader que não estopa é? O trader que não estopa é alguém que está precisando olhar para si próprio. Ele precisa olhar para Precisando de uma reforma, o dentro menino. de si mesmo. Análise técnica. Eu amo. Um dia marcante de game. Você lembra de algum específico? Sim, claro. Olha, um dia marcante de game. Você quer que eu descreva o dia? Não, assim, o que é? O que é? O pensamento. Na verdade, eu acho que o dia marcante é o pensamento. É um pensamento, assim, é um pensamento. É quando você. É quando você opera sem ter aquela consciência plena, você está praticamente inconsciente, agindo. Perfeito. E seu processo inconsciente está atuando por você e você consegue fazer o timing perfeito, acertar o timing perfeito e você está em paz. Ou seja, você não tem estresse, você não tem medo, você não tem nada, você simplesmente está no automático. Isso, para mim, é o estado perfeito, para o game perfeito. Né? Gostei. E o dia de Loss, como é que é? Um dia marcante de Loss. O dia marcante de Loss tem que ser aquele dia que você também dorme em paz, porque você sabe que aquilo não tem o menor significado. Então ele não tem que ser marcante. Ele não tem significado algum. Legal. Nenhum Gostei, significado. Cara. Muito legal. Família. Família é aquela que você escolhe para você. São as pessoas que você escolheu para estar com você pro resto da sua vida. Essa é a família. Boa. Podem ser consanguíneos, podem não ser consanguíneos. Mercado financeiro. A melhor coisa do mundo. Acho que a palavra que descreve o mercado é o melhor lugar do mundo, não é a melhor coisa, é o melhor lugar do mundo para você estar. Quem é o galã do mercado financeiro? O galã? É. Galã? Que pergunta difícil, gente. Quem é o galã? Não sei, eu não reparo. Não, gente, eu sou heterossexual, pelo amor de Deus. É o que tem que falar, né? Eu sou heterossexual. Não, mas eu não tenho. Hoje em dia tem que falar. Tem que né? falar, não, eu sou heterossexual, sim. Senão seria a galã, né? Não, mas não sei, eu não sei essa resposta assim rápido. Um homem bonito do mercado financeiro, assim, que eu possa falar. Não tem, né? Não tudo tem, mas acabado, né? não tem, mas assim, também não dá pra... Roda muito tempo com o pneu murcho não até pode ficar falar bom, muito, né? assim. Essa é uma pergunta muito difícil, essa pode se comprometer muito. Agora, você viu? Pode comprometer. Não é que eu não sei, pode comprometer, ponto. Você tá vendo que nós estamos ficando bom em pegar os códigos no ar, né? Ou você pode se denunciar também, né? Senão você também pode se denunciar. Exatamente, então deixa. Melhor beleza. Aí isso aqui você vai responder. Quem é a musa? A musa do mercado? É. Mulher? É. A mulher mais bonita do mercado? É, a musa do mercado financeiro pra você. Poxa, mulher? Essas perguntas estão bem difíceis. Vai estar pior que o galã. Caramba, essa aí é mais difícil ainda. Assim, porque eu não reparo. Mulherzada feia, né? Eu não reparo mulher. Tem pouca mulher e as que tem é feia, não é? Não. Eu acho todas as pessoas lindas, mas eu realmente não sei dizer quem é a mulher mais bonita do mercado. Eu tive uma aluna. Eu tive uma aluna muito linda mesmo. Ju. Aí, Ju, você que vai assistir, Ju é linda, ela é uma musa, realmente. Legal. Ela parece, eu até falei, eu lembro até na aula, assim,
de eu dizer pra ela, gente, como é que a pessoa consegue ser tão bonita, né? E ela era Legal. super linda. A Ju. Aí, Ju, o que é isso? Virou musa do mercado, Virou hein? musa, é. Dani, Brasil. Ai, meu Deus. Brasil. Potencial mal explorado. Um potencial grande, mal explorado por questões administrativas. Perfeito. por Questões administrativas foi boa. Foi boa. Para falar o mínimo. Pra gente encerrar. Neurociência. Neurociência, obrigação de todas as pessoas terem acesso a esse conhecimento. Assim, então, a neurociência, para mim, significa um conjunto de conhecimento que deveria hoje ser obrigatório, mandatório, crianças aprenderem. Todos nós, humanos, que temos uma máquina em cima do pescoço, deveríamos aprender desde cedo a usar a máquina. Do mesmo jeito que você aprende a usar o seu Windows no seu tablet, que está aí na sua frente. Muito bom. Então, nós deveríamos ter essa obrigação. Pais e educadores precisam urgente ter mais conhecimento para poder ajustar o ensino dentro das novas grandes insights que a ciência trouxe. E os pais precisam obrigatoriamente entender mais de cérebro para poder educar melhor as gerações. Eu digo uma frase que é assim: os pais poderiam mudar todo o planeta. E os pais precisam de conhecimento de neurociências para poder educar seus filhos melhor. E são correções, às vezes, muito pequenas que fariam uma diferença muito grande. Mas muito grande mesmo. Muito bom. Muito bom mesmo. Esse trecho tem que ir pra chamada, tá? Isso não é uma ordem. Show? Esse trecho é pra chamar. Você vai entender depois o que é a chamada. Meu jovem, se você chegou até o final do episódio, primeira coisa, se você não se inscreveu no canal ainda, depois de um conteúdo desse, tu é um ingrato. Não seja um ingrato na sua vida. Clica aqui nessa bagaça desse botão, inscreva-se, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o seu like. E comenta pra gente, cara, você gostou do episódio? Fez sentido pra você? Né? Você tá um pouquinho mais curioso pra conhecer a Dani? Enfim, quem não te conhece, aonde te acha? Olha, gente, quem me conhece sabe que eu sou realmente um pouquinho refratária com as redes, então eu tenho meu canal do YouTube, só é dar um Google Daniele Gurgel, vocês vão encontrar, mas eu publico, mas eu não faço muito marketing, aliás, faço zero marketing, e no meu Instagram você vai também me encontrar lá facilmente. Mandem direct que eu respondo todo mundo, eu mesmo respondo, no meu Instagram e no meu YouTube você vai ter conteúdo. As lives que eu faço, normalmente eu deployo lá para vocês. E é isso. Muito bom. Conta pra gente o que você achou da Dani, se você acha que a gente deveria ter explorado algo mais, quem sabe a gente não faz parte 2, 3, 4, 10. Afinal de contas, ela já falou, mora aqui perto. Então, e nós somos interesseiros, negócio bom pra nós, né? Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um forte abraço a vocês todos.